O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não conheceram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Querido Padre Robson, querido povo santo de Deus, hoje celebramos o Natal do Senhor, a solenidade do Natal do Senhor. E o convite que o Senhor nos convida a meditar sobre essa solenidade é o que estamos de fato celebrando. Porque geralmente quando nós falamos do Natal do Senhor, nós corremos o risco de reduzir como simplesmente fosse um aniversário de Jesus. Mas isso é como nós explicamos muitas vezes para as crianças na catequese, para que elas possam começar a entender. Porque o Natal é muito mais do que simplesmente um aniversário de Cristo. É exatamente o que foi dito na palavra que nós acabamos de ouvir de São João. O Verbo estava com Deus, era Deus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele existia desde todos os tempos, no seio do Pai, mas Ele veio nos visitar, por isso Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, e hoje então nós estamos celebrando Deus que veio visitar o mundo, para nos salvar, nos redimir. A palavra se fez carne no meio de nós. A igreja nos diz que nós celebramos o Natal, ou seja, o mistério da encarnação, por 4 motivos. O primeiro motivo de estarmos celebrando o Natal é que Deus veio veio reconciliar o mundo consigo, porque o mundo estava perdido, e o mundo aqui somos todos nós, a humanidade. Aí nós vamos ter que voltar lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus criou o mundo, no capítulo 1 e 2, criou tudo perfeito, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e Deus deu para o homem e a mulher o paraíso, que é a amizade que eles tinham com Deus. Mas no capítulo 3, a maldita serpente tentou Adão e Eva, e eles pecaram, eles caíram, eles desobedeceram a Deus. Então o que diz a narração? Que não houve mais lugar no paraíso para eles. Adão e Eva
perderam o bem mais precioso que tinham, que era a amizade com Deus. Isso é o paraíso. Então, uma vez que eles perderam o paraíso, houve um abismo, Deus de um lado e o homem do outro. E o nome desse abismo se chama pecado. O pecado separou o homem de Deus, e o homem sozinho não conseguia transpassar esse abismo. Deus enviou os profetas, Deus mandou pessoas para falar em seu nome, mas o homem não conseguia chegar até Deus. Então o que Deus fez? Ele veio visitar o seu povo. Por isso que nós estamos hoje celebrando o Natal, porque o nosso Senhor quis nos salvar, quis redimir, quis tirar esse abismo. Por isso Ele veio entregar a sua vida por nós. Então, hoje nós celebramos Jesus, que vem nos salvar. E nos salvar de quê? Da morte, do pecado e do diabo. Do pecado em primeiro lugar, porque o pecado, irmãos e irmãs, nos separa de Deus. O pecado nos leva para a morte, mas não essa morte do corpo, aonde a gente enterra no cemitério, a morte da alma, que é a pior morte que podemos sofrer. Por isso Jesus vem nos tirar da morte do pecado, e por consequência nos livrar da escravidão e do inferno. Porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, diz a palavra de Deus que o Senhor colocou 2 anjos lá na porta, para eles não voltarem. O céu estava fechado. Então nosso Senhor agora veio à terra para abrir o céu de novo para nós, para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Dia 6, nós vamos celebrar a Epifania do Senhor. Os 3 magos, um trouxe ouro, o outro incenso e o outro mirra. E a mirra era usada para quê? Para os ritos fúnebres dos judeus. Uma prefiguração que esse menino que chega no Natal, ele vai dar a vida por nós, morrendo na cruz para nos salvar do mal. Então o grande mistério do Natal, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, é Deus que veio reconciliar o mundo consigo. Deus veio nos visitar para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós tivéssemos a vida plena no céu, no paraíso. Todas as religiões, as pessoas sempre têm dentro do coração uma busca de Deus, e é sempre o homem buscando, fazendo sacrifícios, oferecendo cabritos, touros. O cristianismo é a única religião aonde não é o homem que tenta ir até Deus, mas é que Deus desceu para visitar o seu povo. Então o Natal, em primeiro lugar, é porque Deus veio reconciliar-nos com Ele, abrindo para nós o céu. A segunda coisa é porque Deus nos ama. Ele demonstra no Natal o seu amor, porque Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem todo o poder, toda a majestade, toda a honra e toda a glória. E Ele, que é o sumo Deus, se abaixou. Deus se fez menino. Aquele que tem todo o poder se fez limitado. Não sabia nem andar, nem falar. Nossa Senhora e São José que tiveram que ensinar a Ele. O Deus que sabe tudo, o Deus que pode tudo, ficou fraco numa figura de uma criança. E isso é um gesto de amor, porque só pode se rebaixar aquele que ama. Um patrão, se ele é muito rico, um dono de uma grande empresa, você nunca vai ver ele, por exemplo, limpando o banheiro do seu funcionário, porque quem tem poder dificilmente se abaixa. Mas a lógica de Deus é totalmente contrária e diferente. Ele, sendo Deus, diz São Paulo aos Filipenses, não prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas se fez pequeno, um de nós. Então Deus se abaixar, Deus se fazer um de nós, se limitar, é uma prova viva do seu amor. Começa na encarnação e termina na cruz e na sua ressurreição. Então primeiro Deus veio reconciliar o mundo consigo, e veio também depois demonstrar o quanto nos ama, se humilhando por um único motivo, porque nos ama de forma incondicional. Depois, o terceiro motivo desse Natal é porque Deus vem nos mostrar que a santidade é possível. Porque Deus, Jesus, diz a palavra, o verbo, Ele é Deus, 100% Deus, mas ao se encarnar, Ele se fez 100% homem. E nós esquecemos disso às vezes. Jesus é 100% homem,
Então ele veio nos lembrar que a santidade não é algo longe de nós, não é algo que está lá nas alturas, só para alguns. A santidade é para todos, porque Jesus, homem, foi santo e justo. É claro que ele era Deus, mas ele era 100% homem, sofreu, chorou, sentiu na pele, sentiu fome, sede. Então ele veio mostrar que a humanidade pode ser santa, pode ser justa, pode imitar ao Senhor. Então a divindade de Deus, de Jesus, nos convida a rezar, a pedir o seu auxílio, a sua proteção. E a humanidade de Jesus nos convida a imitar os seus atos, imitar as suas atitudes. Dom Henrique Soares, um bispo que já faleceu, eu disse isso aqui uma vez até, ele dizia assim que uma frase muito errada é aquela que as pessoas dizem: errar é humano. Essa frase é errada, porque Jesus de Nazaré, ele foi 100% humano, ele foi 100% homem e não teve erro algum. Então quanto mais eu sou humano, mais parecido com Cristo. Quando eu vivo o pecado e o erro, eu estou fazendo algo contrário à humanidade. Quando eu erro, não estou sendo humano, eu estou contrário ao meu próprio ser humano. Porque quanto mais humano eu for, mais semelhante a Jesus eu serei. Então o Natal nos lembra disso. Jesus também é homem, Deus se fez homem, 100%. Então a humanidade pode sim chegar agora até Deus. Nós podemos ser sim mais pacientes, amar mais, perdoar mais, podemos sim imitar o divino e nos santificar para entrar no reino dos céus. Então o Natal é porque Deus vem reconciliar o mundo consigo, porque nos ama e mostrar o seu amor infinito abaixando-se, porque quer nos mostrar que a santidade é possível, e por fim, para nos elevar. Os santos, os padres da igreja, eles nos ensinam que Deus desceu, assumiu a nossa humanidade, para que nós pudéssemos participar da sua divindade. Então Deus deu um up em nós, Ele se abaixou para nos elevar, Ele se fez homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus com Ele. Lá no início, Adão quis ser Deus sem Deus, ele queria ser por sua própria conta Senhor de tudo. Jesus de Nazaré nos faz ser Deus com Deus, participando da sua divindade. Então Jesus, irmãos e irmãs, hoje nos eleva, para quando nós morrermos, e se Deus quiser formos para a glória, nós vamos participar da divindade dele. São Paulo diz: Deus será tudo em todos. Daqui a pouco na ofertório da missa, o padre vai colocar vinho no cálice e vai botar uma gotinha de água no cálice, e quando ele põe aquela gotinha de água, ele reza: pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade do seu Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Isso é o Natal, Deus que assumiu a nossa humanidade, para que nós pudéssemos ser elevados com Ele. Então olha que maravilha. Por isso que eu sempre digo uma coisa: nunca diga o Natal não tem sentido para mim, porque morreu fulano, morreu ciclano, porque não é mais a mesma coisa, porque a gente não pode mais se reunir na mesa. Não, o Natal, irmãos e irmãs, é Jesus. Olha quantos motivos para nos alegrar. Mesmo que perdemos pessoas, eles estão lá no céu, no Natal da eternidade. Então não podemos perder a alegria do Natal. Nós temos que enfeitar as nossas casas com pisca-pisca, acender as luzes, enfeitar as árvores, colocar as guirlandas, fazer o presépio, porque o mundo precisa saber que os cristãos dizem: há uma esperança. Por mais que há trevas, por mais que há guerras no mundo, brigas, contendas, divisões e intrigas, nós temos uma esperança. O menino de Belém diz que existe salvação ainda para esse mundo. Então, quando nós acendemos as nossas lâmpadas, nós estamos dizendo: o Natal existe, Jesus veio a este mundo, as trevas não podem nos dominar, porque mesmo que demore, a luz terá vitória sobre o mal. Então vamos ter confiança, vamos viver bem o nosso Natal. Ontem nós ouvimos que não houve nenhum lugar, nenhuma hospedaria que acolhesse Jesus. O meu apelo para finalizar essa reflexão é que Jesus que nasce hoje
possa encontrar uma hospedaria na manjedoura do seu coração, que você possa acolhê-lo na sua família. E eu tenho certeza que o ano que vem, e já a partir de agora, nós teremos muito mais fé, paz, harmonia. Teremos também tribulações e dificuldades, mas teremos uma certeza, que se estamos alicerçados no menino de Belém, nós somos mais que vencedores. Nós já temos a garantia que por mais que demore as noites traiçoeiras, nós teremos a alegria da vitória, porque o Emanuel é o Deus que está conosco. Que neste Natal, irmãos e irmãs, nós possamos com alegria dizer: Jesus nasceu na minha vida, não só com uma palavra, mas nas minhas atitudes, no meu testemunho, no meu olhar, na minha vida, em cada atitude que faço. Que Jesus de Nazaré possa adentrar vossas famílias, os vossos corações, e que nós possamos, irmãos e irmãs, proclamar todos os dias a graça e a salvação que vem de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e que possamos todos nós ter um santo e feliz Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.